Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lisiane Bolognese, pasta e especialista em massas artesanais e serei a sua professora de massas artesanais. Bom, você está chegando aqui agora nesse workshop onde eu vou te mostrar como você vai fazer um nhoque maravilhoso. E ainda eu vou te mostrar que você não precisa de investimentos iniciais, você vai precisar de panela e fogão. Isso mesmo, gente, trabalhar com nhoque é básico, básico. Não precisa nem ter o dom de cozinhar, porque com a minha técnica, com a minha receita que nós vamos passar aqui hoje, você vai ver que não tem erro. Então, é muito rápido de ser feito e não precisa ficar ali horas e horas cozinhando em um planejamento. O nhoque, ele é leve. A receita de hoje que vocês vão aprender, vocês não vão mais ter nhoque com gosto de farinha. Vocês vão ter um nhoque aveludado, saboroso. Sabe se é aquele tipo de nhoque que as pessoas comem e falam assim, nossa, que delícia, quem é que fez esse nhoque? Vai ser o nhoque que você vai passar a fazer a partir de agora. Então, se você está procurando a melhor maneira de ganhar dinheiro de dentro de casa, da sua cozinha, seja muito bem-vindo, que você achou. Já peguei agora para mim papel e caneta para você anotar tudo. Bom, aqui você vai aprender como transformar o seu gosto pela cozinha em uma fonte verdadeira de renda, mesmo que você não seja um cozinheiro profissional, porque eu quero ver você vendendo, eu quero ver você prosperando, eu quero ver você fazendo um nhoque perfeito, assim como eu fiz, assim como eu faço e muitas das minhas alunas fazem e vendem hoje. Então, o que eu vou trazer para você aqui é que você vai sair desse workshop com um verdadeiro mapa de como você vai trilhar o seu caminho do seu negócio até o seu sucesso. Um mapa para você deixar o seu medo de não saber como fazer, o seu medo de não ter um nhoque perfeito, o seu medo de não saber vender, né, ou de saber o que você vai fazer com aquele produto, o medo de não saber fazer uma massa saborosa, aquele medo de perder dinheiro para investir em mais um negócio, investir em insumos e detalhes, como que você vai fazer e passar por tudo isso na prática junto comigo. Bom, você já poderá ver que vender os seus nhoques é um negócio extremamente lucrativo para você começar faturando da cozinha da sua casa, poder conquistar a sua liberdade financeira através dessa receita que nós vamos fazer aqui hoje. E você vai sair dessa aula então com uma das receitas de nhoques mais famosas do meu curso, um dos queridinhos que eu não tenho dúvida que é amado tanto pelos alunos quanto pelos clientes, a ponto de que ele se vende sozinho, tá? Então, se você quer mesmo ganhar dinheiro com massas, trabalhando com nhoques artesanais, fica comigo até o final dessa aula, porque nós temos muito conteúdo importante aqui para você. E agora eu quero te trazer aqui 2 pontos de atenção, tá? Primeiro ponto, eu quero que você anote no seu caderno, quero que você anote as informações que eu vou falar aqui agora, que você anote todos os detalhes do decorrer da nossa aula, tá? E isso que você vai anotar agora é importante e vai fazer a diferença da sua massa e até a sua forma de vender. Bom, anotem aí, o que te trouxe até aqui não garante o seu sucesso do futuro. O que te trouxe até aqui não garante o seu sucesso do futuro. Anotaram aí? Ah, Lise, mas eu já cansei de ouvir essa frase, eu já escutei essa frase antes. Então, agora que eu quero falar algo muito sério, olhando nos seus olhos, vou falar diretamente com você, eu e você aqui agora. Sabe todas aquelas técnicas, todas aquelas receitas que você já aprendeu para produzir nhoque até agora? Ou aquelas estratégias de venda que você precisa, mas você ainda nem sabe que existe, você ainda não conhece? Pois bem, o público mudou, o mercado mudou, o mundo das massas evoluiu, o seu cliente amadureceu, o seu cliente se tornou muito mais exigente em questão de qualidade, em questão de entrega. O seu cliente amadureceu e melhorou, subiu a régua do nível de bom gosto e de qualidade do que ele busca. Então, ou você amadurece, ou você se desenvolve, ou você se aprimora e evolui a sua produção, a sua abordagem das suas vendas, ou infelizmente o seu concorrente vai passar na sua frente e você vai comer poeira, você vai ficar para trás, você vai ser esquecido e vai ser ninguém. Então, ou você acompanha e cresce junto comigo, vem trazer essa evolução, ou o tempo vai passar.
e você vai ficar para trás. Segundo ponto de atenção, pega essa aqui comigo. A massa do seu nhoque não pode ser qualquer massa. Fazer nhoque não é de qualquer jeito, não é qualquer massa e não é qualquer receita. Isso estou falando com propriedade de quem já fez muito nhoque, quem já vendeu muito nhoque. Fazer uma boa massa de nhoque perfeito é essencial, mas você também precisa saber como você vai vender essa massa, como que você vai vender esse nhoque, como que você vai embalar, como que você vai entregar para o seu cliente, como que você vai fazer o processo de surpreender o seu cliente. E aí tudo isso aqui não é sobre você, não é sobre você que está aqui comigo agora, é sobre o quanto você vai gerar valor na vida do seu cliente que está recebendo aquele produto. E aí, o que acontece? É sobre proporcionar momentos. Trabalhar com massas artesanais, trabalhar com nhoques, é trabalhar a memória afetiva das pessoas, é trabalhar lembranças de infância, é trabalhar momentos em família, a união entre as pessoas, ou às vezes até mesmo é trabalhar sendo um ponto de apoio, por exemplo assim, de uma mulher que trabalha o dia inteiro fora e chega em casa e gostaria de ter um produto gostoso, feito artesanalmente, com carinho, para ela servir para as pessoas da família da casa dela, mesmo que ela não tenha tido tempo de preparar. Então, trabalhar com massas, trabalhar com nhoque é trabalhar diretamente com o sentimento e com o relacionamento emocional das pessoas. Então, quanto mais valor você gerar em quem for comer o seu nhoque, mais extraordinário e encantador serão as suas massas, e isso aí é um reflexo que vem nas suas vendas. Bom, quero mostrar aqui para vocês agora pessoas maravilhosas que estão comigo nesse caminho. Vamos lá! Vocês viram como foi lindo, como foi maravilhoso a gente conhecer um pouquinho da história dos meus alunos e a trajetória que eles já passaram? Eu fico muito feliz de ver esses depoimentos dos meus alunos, de saber que o meu método que eu desenvolvi testando na prática, que as minhas receitas são o caminho para fazer a diferença na vida das pessoas, que é o que me motiva a trazer cada vez mais novos e melhores conteúdos para cada um de vocês, para atender você. Mas eu também sei que muitas pessoas aqui têm o desejo de começar, têm o desejo de fazer algo além, mas sentem-se inseguras, têm aquela insegurança, fica pensando, será que esse negócio é para mim? Será que eu vou dar conta? Será que eu consigo começar? Faz sentido isso para mim? Bom, deixa eu compartilhar com vocês então que eu, particularmente, eu achava que eu não tinha o dom de cozinhar, tá? Eu achava que assim, eu sempre gostei de cozinhar coisas diferentes, mas eu nunca me aventurei no mundo das massas. Diferente da minha avó, que desde a infância eu vi ela fazendo massas, né? Então, a minha carreira foi formada em fazer universidade, me formei em administração, fiz especialização em gestão de pessoas, trabalhei por anos de carteira assinada, né, em cooperativas, sempre ligada ali à área de gestão. Mas quando as crianças nasceram, quando eu descobri que eu estava grávida da Sofia e depois, quando foi se encerrando a licença maternidade, eu vi que aquilo não era para mim, não fazia sentido eu voltar a trabalhar, realizar o sonho de outras pessoas, ao invés de realizar os meus sonhos, né? Que eu poderia fazer tudo isso de dentro da minha casa, vendo a minha filha crescer, estando junto dela e ainda assim ter a minha independência financeira. E aí foi então que eu comecei a buscar respostas para mim, buscar alternativas que pudessem me fazer feliz, me trazer essa satisfação de independência financeira, estando junto com a minha família. E aí eu tentei, gente, eu juro para vocês que eu tentei empreender com produtos de beleza, eu tentei empreender vendendo roupas, que essa foi assim a maior furada do universo, tá? Onde eu consegui convencer o Anderson a comprar um estoque de 10 mil reais de roupa, gente. E eu não sabia o que fazer depois com essas roupas. Foi, assim, muito, muito pesado, muito frustrante. Tentei ser coaching, né? Falei, bom, a vida inteira eu trabalhei com pessoas, me especializei em pessoas. Falei, agora eu tenho uma criança dentro de casa. Então, juntei na minha cabeça a seguinte ideia mágica, né? Sou mãe, já estudei sobre pessoas, vou fazer coaching infantil.
Ali eu realmente cheguei a acreditar que poderia ser o meu caminho. Mas quando eu fui para ir para a prática, eu descobri que eu estava grávida de novo. E aí o meu relacionamento foi sério, eu e o vaso, né? Porque eu não conseguia sair de casa de tão mal que eu passava, eu não podia deixar a Sofia. Eu falei, não, então isso também não é para mim. Então foram assim, tentativas, várias tentativas, todas com dinheiro jogado fora, com tempo jogado fora, frustração minha e das pessoas que confiavam em mim. E aí, o que aconteceu? Quando veio para mim essa virada, foi quando em 2018 as massas para mim virou o plano A. Eu falei, quer saber? Esse negócio eu vou fazer acontecer. Aconteça o que acontecer, se der certo para mim, dá certo para outras pessoas. Eu vou lá. E comecei em 2018, então, a minha carreira dentro da cozinha, com o meu fogão, minha panela, muito estudo e determinação. E aí, quando eu efetivamente fui para a prática, a minha primeira escolha foram os nhoques. E eu estudei, eu me dediquei, me especializei. 2 cursos internacionais, mesmo falando somente o português, né? E sabe-se Deus se ainda falo corretamente, mas somente português. Fiz um curso em russo, fiz um curso em inglês. Não me perguntem como, mas rolou e eu aprendi muito. Mas e aí, nesses treinamentos, eu entendi que o seguinte, que apesar das receitas serem extremamente importantes, gente, eu entendi, eu me especializei nas melhores receitas, eu entendi que aprender sobre as técnicas de ingredientes, sobre a diferenciação, sobre o sabor, tudo isso precisa ser muito bem alinhado junto com o desenvolvimento de ferramentas de empreendedorismo. A gente precisa ter venda, a gente precisa ter gestão, porque nós precisamos ter clientes, né? O nosso mundo não é só ficar aqui na cozinha e magicamente as coisas vão acontecer. Não, nós precisamos ter os dois unidos, os dois trabalhando juntos. E tudo que eu trouxe, né, que hoje eu estou aqui com mais de 150 clientes recorrentes que eu atendo, trabalho com o que eu amo e do conforto da minha cozinha. Essa é a minha cozinha, essa é a minha casa. E agora que eu entendi, já entendo e usufruo do tamanho da oportunidade que existe no mundo das massas, eu então tomei por mim como missão de vida de que sim, eu vou compartilhar com muito mais pessoas, com muito mais mulheres, com muito mais famílias, com muito mais homens que queiram e buscam realizar o seu sonho e ter a sua independência financeira, que querem construir o seu negócio. Porque eu sei que você às vezes não começa porque você não sabe de onde começar. Você tem medo de fazer e não vender, você tem medo de ficar no prejuízo, você não tem tempo, às vezes acha que não vai dar conta de conciliar, acha que não vai conseguir, né? Porque não tem o dom de cozinhar. Liz, eu nunca cozinhei nada. Você às vezes tem medo de errar. Liz, eu já fiz tanta, eu já faço essa receita por 20 anos e sempre deu errado, né? E às vezes não tem alguém te apoiando. Pois bem, vou ser sincera aqui com você nesse momento. Todo esse medo, toda essa insegurança, ela parte de uma mesma base. A base da falta de conhecimento, a base da falta de técnica, de segurança, de estudo, tá? Então, e é isso, gente. É isso, a gente precisa estudar e eu demorei para entender isso, mas quando eu entendi, eu vi que isso fez sentido para mim até nas minhas trajetórias passadas, que eu sempre me dei bem profissionalmente na minha antiga profissão, porque eu estudava muito, eu sabia, eu dominava aquele assunto por completo. E aí eu quero te falar que tudo isso vai acabar aqui hoje para você nessa aula. Por quê? Eu vou te ensinar de verdade com o passo a passo de como você vai fazer um nhoque de sucesso, que você vai vender muito. E essa aula então é para você que quer aprender uma nova profissão. É para você que está trabalhando que quer trabalhar da sua casa, da sua cozinha. É para você que deseja ter uma renda extra. É para você que quer cozinhar para as pessoas que você ama naquele almoço gostoso de fim de semana. Para você que quer cozinhar para os filhos, para os netos. E aí tudo isso vai ser através de um método, que é quando as coisas ficam mais fáceis, as coisas ficam mais tranquilas, né? Quando você sabe que você tem um caminho a seguir. E aí eu tenho aqui então o método MOR. Liz, o que é o método MOR? Método MOR é massas, oportunidades e realidade. Ou seja, você aprende realmente como fazer uma receita correta de nhoque. Você entende a oportunidade que existe no mercado ao seu redor e aí então nós adaptamos para a sua realidade, né? Por exemplo, Liz, eu trabalho durante o dia,
mas eu quero fazer nhoques como uma renda extra. Então, como que nós vamos adaptar os nhoques dentro da sua rotina? Lise, eu sou mãe, eu tenho as crianças em casa o dia todo. Então, como que nós vamos adaptar a produção na sua realidade, né? Lise, eu sou uma pessoa que eu não posso fazer muita força. Perfeito, o nhoque é o melhor dos mundos, você não precisa ter esforço físico. Vamos adaptar dentro do seu dia a dia para que seja leve, seja prazeroso para você, tá? Bom, mas antes de tudo, antes de muito tudo, quero dizer para vocês o seguinte, que a forma do preparo de uma mesma massa muda tudo, ou seja, uma mesma receita, quando você usa técnicas diferentes, você muda completamente o resultado final. Quero dizer aqui agora que nós vamos dar início à nossa receita, anotem e prestem muita atenção nesse passo a passo do que vai acontecer. Vamos só tomar uma água. Vamos lá, eu vou apresentar para vocês aqui agora quais são os nossos ingredientes, tudo bem? Vocês vão ver que são ingredientes simples, baratos, que vão te trazer uma excelente rentabilidade de resultado final, tá? Então tá aparecendo na tela para vocês as proporções de uma receita fechada, tá? Que seriam aqui 500 gramas de batata doce, 150 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de maisena e um ovo de aproximadamente 50 gramas, tá? Os temperos são a gosto. Por exemplo, Lise, eu gosto de colocar parmesão, pode colocar. Quer colocar noz moscada, pode colocar. Quer colocar pimenta do reino, pode colocar. O sal, né, obrigatório em todas. Ah, eu quero colocar ervas frescas picadas, eu quero colocar um bacon frito, eu quero colocar lemon pepper, pode colocar, tá? O tempero, ele realmente é a seu critério. Eu tenho aqui, então, a minha batata doce, tá? Tenho aqui a minha batata doce. E aí, vamos lá. Então, a minha base vai ser a batata doce. Eu não tenho aqui os 500 gramas, mas vocês vão ver que vai sair aqui a nossa receita e aí eu vou falar para vocês daqui a pouco sobre a questão de proporcionalidade, tá? Vocês já vão entender essa questão também. Tenho aqui o amido, tá? De milho. Gente, o amido de milho não precisa ser maisena, tudo bem? Maisena é uma marca. Eu não uso maisena, então vocês não precisam utilizar a maisena. Só que seja amido de milho, tá? Tenho aqui a minha farinha de trigo, que eu vou usar, os meus ovos, e aí os ovos nós pesamos, porque muda sempre o peso. Nós temos ovos que saem da casa de 45 gramas a 65 gramas, isso muda muito. Mas antes de iniciar a nossa receita, nós vamos falar um pouco sobre o modo de preparo da nossa batata, tá? É crucial vocês entenderem que para você ter um bom resultado de nhoque, a sua batata ela precisa ter menos água possível. Então, quanto mais enxuta, quanto mais sequinha for a sua batata, melhor vai ser o desempenho do resultado do seu nhoque. Lise, e aí como que eu faço? Então começa sempre pela escolha da batata lá no mercado, quando você for ou na feira, tá? Se for batata doce, a sua batata doce pode ser a batata doce branca, como essa que eu tenho aqui, pode ser uma batata doce laranja, pode ser uma batata doce roxa, não tem problema. Se for batatinha, aí vocês deem preferência sempre pela batatinha Asterix, que tem essa casca aqui marrom, tá? Então, marrom meio arroxeada. Essa é a batata Asterix. Ela é a que apresenta assim melhor resultado para você fazer nhoque, porque ela é super sequinha e ela tem uma quantidade bem alta de amido. Então isso facilita, porque no nosso nhoque a gente não precisa colocar digamos assim, tantas farinhas, né, tantos secos para tirar essa umidade, porque ela praticamente não tem umidade. Lise, como que eu vou preparar esta minha batata? Vamos lá. Então você tem alguns modos de preparar. Você pode cozinhar ela inteira com casca em uma panela com água fervente. Por que inteira e com casca? Porque a casca ela vai proteger para que a sua batata sugue o menos possível água na hora do cozimento, tá bom? Então a maneira número 1 de preparar: cozimento em panela com água fervente com casca inteira. O segundo modo de preparar é assado no forno. Então você vai pegar suas batatas, vai enrolar num papel alumínio e levar no forno até ficar pronta. Pode preparar cozinhando no vapor, tá? Então vocês podem colocar a batata, por exemplo, dividida ao meio, né, com a casca para cozinhar no vapor,
ou a que eu mais uso aqui é no preparo do micro-ondas, tá? Então, o que eu faço? Eu coloco as minhas batatas em saquinho plástico, como esse, tá? Amarro, e aí o que que você vai fazer aqui que é importante? É você vir e fazer 2 furinhos assim, ó, tá? Porque quando tá dentro do micro-ondas, ele infla, né? Então, junta muito ar, muito vapor. Se aí você tem os furinhos, esse vapor vai saindo e não acontece de estourar esse saquinho, tá? Então, você amarra, fecha bem e aí você leva para o micro-ondas. Quanto tempo, Lise? De 5 em 5 minutos. Em média, ela fica pronta com 10 a 12 segundos. Então, eu vou lá, coloco os primeiros 10 minutos iniciais ou os primeiros 5, terminou, abro o micro-ondas, fecho e aí coloco o complemento, tá? Procurem não pesar demais o micro-ondas de vocês. Então, assim, ó, posso colocar 15 minutos direto no micro-ondas? Eu não acho seguro, eu acho que aí você sobrecarrega muito o micro-ondas, tá? Mas se você for colocando de 5 em 5 minutos, eu ainda acho muito mais rápido o resultado e tem uma qualidade superior do que eu colocar na panela ou cozinhar no vapor ou até mesmo comparado ao forno, tá? Então aqui eu tenho pouquinho, mas eu já cheguei a fazer de 1 em 1 quilo de batata no micro-ondas. Você vai colocando, vai tirando e aí o tempo de você amassar já vai saindo outra leva pronta, tá bom? Então esse é um modo de preparo básico inicial das nossas batatas. Sempre preferência cozimento a seco, tá? No caso aqui no saquinho no micro-ondas. Terminou, apitou, ela tá macia lá no micro-ondas, o que que você vai fazer? Você vai tirar do saquinho, você vai descascar toda essa batata e vai amassar ela ainda quente, tá? Não precisa, gente, já mexer logo que sai porque tá muito quente. Você pode dar uns 5, 10 minutos, ela vai dar uma esfriada, você descasca e vai amassar. Pode amassar com garfo, pode amassar com amassador de batata, com o que você achar melhor, não tem problema. Amassou bem a sua batata, você vai ter esse produto aqui. Então, o que que você vai fazer? Você vai colocar num pote, num prato, em algum lugar, vai tampar com um plástico ou com uma tampa e vai levar para a geladeira para esfriar. E aqui tá um segredo número 2. Então, ó, primeiro ponto crucial de um nhoque, a maneira de cozimento. Agora, segundo ponto crucial de um nhoque é ele esfriar. Porque muitas pessoas fazem nhoque usando a batata quente. E quando a batata tá em alta temperatura, ela vai exigir muito mais farinha, ela vai pedir muito mais farinha. E aí você tem que colocar mais farinha e mais farinha, tá? Então, o que que acontece? Usem a batata de vocês fria, porque quando ela tá fria, você percebe que ela tem até mais estrutura. Por exemplo, aqui, ó. Tá? Ó, eu tô amassando, eu já estou modelando a minha batata e ela está parando modelada, tá? Então, aqui eu já sei que eu tenho uma excelente batata. Com isso, vai fazer o quê? Que eu não tenha que colocar tanta farinha de trigo na minha receita, tá? Então, a batata, depois de amassada quente, coloque num potinho, protege, leva para a geladeira, deixa esfriar. Vamos falar agora um pouco sobre a importância da farinha e da maisena? Lise, por que que você coloca maisena? Não é normal ver maisena nas receitas de nhoque. Pois bem, na verdade, por regra, uma receita de nhoque você coloca de 30 a 40% de farinha de trigo. Essa é uma regra que existe por aí. Só que o que que acontece? Quando nós colocamos, né, então é 40% referente ao peso que eu tenho de batata, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, 500 gramas de batata, então eu tenho 500 gramas de batata e eu tenho que entrar com 40% daquele peso em farinha, então 40% de 500 é 200, eu teria que entrar com 200 gramas de farinha de trigo. Só que é por isso que a sua massa às vezes fica pesada e com gosto de farinha de trigo, pelo excesso da farinha de trigo, tá? Então o que a gente faz? A gente substitui, tira uma quantidade de farinha, entra com uma quantidade de maisena, porque a maisena ela não tem gosto, a maisena ela não tem sabor, mas ela vai cumprir a função de pó seco dentro da sua receita. E aí que o seu nhoque vai ficar levinho, vai ficar saboroso, aveludado, tá? E o ovo, qual que é a função do ovo dentro da receita, Lise?
O ovo, ele tem a função de enrijecer, de aglutinar, né? Então, logo que o nosso nhoque entra em contato com a água quente no processo do branqueamento, o seu nhoque se forma ali, se enrijece, não tem perigo dele se desmanchar e virar uma papa. Bom, apresentado aqui os ingredientes para vocês, nós vamos dar início à nossa receita. Primeira coisa que eu vou fazer é pesar a minha batata. Então, aqui eu vou ter que fazer uma conta. Vamos pesar aqui a nossa batata. Eu tenho aqui 320 gramas, então 30% dá... Já vou fazer a conta aqui, já vou falar pra vocês. Eu tenho 320 gramas de batata e eu vou pesar já 20% desse valor em farinha. 320. Não, peraí. Não, 96. É porque você falou assim, você falou 30% e depois você falou 20%. Isso, é 30%. Então, começa de novo. Fala assim, eu vou pesar aqui 30% do valor da coisa. Fala de novo. Tá, e aí o resultado é 96? É. Tá, então tá. Então, peraí. Bom, então eu vou pesar aqui agora a minha batata e o peso que apresentar nessa minha batata eu vou calcular 30% desse peso, tá? Pra gente saber exatamente quanto vai entrar de farinha. Então eu tenho aqui, ó, 320 gramas de batata, aliás, tenho 320 gramas de batata, vou fazer vezes 30% e o meu resultado é 96. Então quer dizer que eu vou ter que colocar aqui na nossa receita, eu já vou pesar, 96 gramas de farinha. Eu já vou separar e já vou pesar aqui agora. Então, vamos lá. 96 gramas de farinha. Sempre lembre-se de tirar a tara da balança de vocês, para não ter erro. Noventa e 96. Tá. Aqui, eu quero falar uma coisa importante. Deu início nesse processo, liguem a panela de vocês para começar a ferver a água, tá? Porque logo na sequência nós já vamos seguir com o branqueamento e a água precisa estar borbulhando. Pesei aqui 96 gramas de farinha e agora eu vou pesar o amido de milho. Então, o amido você vai calcular numa porção de 10%, tá? Então, eu tenho 320 gramas de batata, quer dizer que eu preciso de 10 gramas de 32 gramas de amido de milho. Então, 320 vezes 10% vai me dar 32 gramas de amido. E eu vou pesar junto com a farinha. Vocês já podem pesar sempre junto, porque aí depois a gente vai misturar e eles entram juntos na receita. Então, 320 de batata vezes 10%, eu vou ter que colocar 32. Vamos lá. 21... 32. Gente, deu assim 33, pode ser, Lise? Pode ser. Deu 31, pode ser, Lise? Pode ser. Um para mais, um para menos, não tem problema nenhum, tá? Ó, e aí agora aqui nós vamos misturar muito bem os dois juntos, tá? Então, só vamos recapitular aqui. Se você quiser fazer nas mesmas proporções que eu tô fazendo, eu tenho 320 gramas de batata. Para 320 gramas de batata, eu coloquei 30% desse peso de farinha, que deu 96 gramas. E eu coloquei 10% desse peso em maisena, que deram 32 gramas. Pesei já os dois pós secos e misturei aqui muito bem, tá? Agora, o que eu vou fazer? Nessa conta, eu tenho que entrar com ovo. Só que aqui, como eu só tenho 320 gramas de batata, eu vou entrar com 10% desse valor de ovo. Então aqui, como eu não estou fazendo uma receita fechada, igual a que eu passei para vocês, né, agora há pouco, eu estou fazendo uma parte de uma receita, eu vou entrar com 10% do peso de ovo. E 10% de 320 são 32. Então, primeira coisa, eu vou bater, vou quebrar aqui esse ovo, vou bater com um garfo, ó. Aí você vem, bate. Bateu bem? Agora sim eu vou pesar as 32 gramas e colocar já aqui direto dentro da minha batata.
tirei a tara na balança, zerei ela e vou ir virando aqui até dar 32. Deu 33. Perfeito. Então, a gente para por aqui, tá? Primeiro passo, eu sempre recomendo que vocês façam a integração entre a batata, seja a batata qual for, e o ovo, tá? Então, sempre, primeiro, coloquem o ovo para vocês conseguirem misturar muito bem, para depois você vir com a farinha no final. Aqui eu vou aí dando uma amassada. Bem, ó. Mas bem, sempre que vocês tirarem a batata da geladeira, vocês vão perceber que ela vai estar um pouco mais assim, firme, né? Um pouco mais aglomerado a massa da batata. E aí, nessa hora aqui do ovo, é legal a gente vir e misturar. E uniformizando isso, tá? Ó. Pronto. E agora eu vou entrar aqui com os pós. Você pode entrar tudo de uma vez, ou você pode sempre deixar um pouquinho. Aqui não dá pra ver porque o potinho é branco, mas o que eu já vou falar pra você? Tenha um potinho com um pouquinho de maisena já do lado, tá? Porque nós vamos utilizar a maisena para passar na nossa faca ou para polvilhar, se necessário, na nossa bancada. Evitem ficar usando farinha, porque a farinha vai pesar o nosso nhoque, né? A maisena não, o amido não. Agora eu vou misturar para tornar uma farofa, uma espécie de farofa. Ó. Ó, misturou bem, tornou uma espécie de farofa, estão vendo? E agora eu vou virar na bancada e fazer a sova na mão. Bem devagar. Pronto. Ó, comecem nesse movimento, tá? Comecem com esse movimento. Aqui nós estamos falando de uma massa de nhoque, não de uma massa de pão, nem de uma massa de massas artesanais, nem de uma massa de macarrão, tá? Aqui precisa-se de muito mais delicadeza. Então, assim. E aí, aos poucos, a farinha, a batata, o ovo, o amido vai se integrando. Ó. Aqui, o que acontece? A nossa batata doce, ela é um pouquinho mais seca, por exemplo, de que uma batata Mona Lisa, né? Então, ela demora um pouquinho mais para absorver todos esses pós, esses secos. Mas olhem, aos poucos já vai se tornando uma massa só, tá? Nhoque não se bate, não se põe intensidade. Porque quanto mais intensidade você colocar, mais farinha ele vai pedir. E o que nós menos queremos aqui é que ele peça farinha. Ó. Praticamente está pronta a minha massa. Depois, agora que eu já juntei tudo, eu posso dar uma movimentada com alguns movimentos diferentes, só para ter certeza que ficou bem incorporado. Sempre no movimento de formar como se fosse um cordão. Ó, opa, tá pronta a nossa massa. Olhem que aqui é impossível esse nhoque dar errado. Impossível. Por quê? A massa tá bem estruturada, a minha bancada tá limpinha, olhem, limpinha, não teve bagunça,
Não vai ter jogatina de farinha para todo lado, tá? Então aqui está uma massa perfeita. Olhem, né, tudo como que ficou depois de sovado. E agora nós vamos para a etapa de corte e branqueamento. Bom, eu quero explicar para vocês duas coisas aqui. Primeiro, nhoque não descansa. Massa de nhoque não descansa. Massa de nhoque não pode ficar parada aqui, por exemplo, assim, Lise, a minha massa tá pronta, eu vou 30 minutinhos ali no mercado, vou fazer alguma coisa em 30 minutinhos. Não existe isso. Por quê? Todo o tempo que essa massa fica parada aqui, ela tá absorvendo o amido, ela tá absorvendo a farinha. E ela vai começar a ficar mole, ela vai começar a ficar desestruturada. Então, quando você for produzir nhoque, por exemplo, eu tenho que produzir assim 30 quilos. Não misture os 30 quilos de uma única vez de farinha, ovo e amido, tá? Faça um grupo de 10. Por quê? O tempo que você, pensem assim comigo, essa massa, até você fazer os 10 primeiros quilos, até você fazer os 10 segundos quilos, aqueles 10 últimos quilos lá do final ficaram descansando quanto tempo? Às vezes 1 hora, 2 horas. E aí ele perdeu completamente a estrutura. Então massa de nhoque também não se guarda na geladeira de maneira alguma, tá? Fez a mistura, precisa cortar e vai para o processo de branqueamento. E agora nós vamos falar sobre essa panela, nós vamos falar sobre esse processo de branqueamento, tá? O que é o processo de branqueamento? Branqueamento é quando eu corto o meu nhoque e vou passar em uma panela com água fervente e depois em um bol com uma água gelada, tá? O que tá fazendo aqui? O que nós estamos fazendo? Aqui eu tenho farinha crua, maisena crua e ovo cru. Todos esses ingredientes estão crus, a única coisa que está cozida aqui é a sua batata. Lise, posso congelar assim? Não pode, porque se você leva para o freezer e congela, depois quando a pessoa for preparar na casa dela, vai ficar muito tempo aqui na panela cozinhando, porque a primeira etapa, metade do tempo, ela fica descongelando, a segunda parte que ela vai se cozinhar. Então, se você deixa para a pessoa cozinhar essa farinha na casa dela, esse nhoque vai se desmanchar e vai virar uma papa. Então, por isso o branqueamento ele acontece aqui, agora, quando é feito, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer rolinhos com o meu nhoque. E olha aqui, eu quero mostrar para vocês. Olhem como tá linda essa massa cheia de furinhos, tá? Então, uma boa massa de nhoque, ela também tem furinhos. Porque é o ar que foi incorporado. E agora aqui, eu vou ir sovando e vou fazer os rolinhos do meu nhoque. Vou tirar aqui essa ponta. Aqui. Ó. Lise, você faz rolinhos mais finos ou mais grossos? Depende, eu tenho os meus clientes, eles gostam de menorzinhos, tá? Ó, aqui vou cortar. Ó. E as pontinhas que ficarem feinhas, né? Por exemplo, essa pontinha aqui, que é a primeira pontinha que a gente corta, você volta lá na sua panela. Para o branqueamento, vocês vão precisar de uma escumadeira, de preferência grande, tá? Para vocês retirarem esses nhoques da água quente. Então, vocês vão dar preferência por uma escumadeira assim, grandona, tá? Vou colocar ele na panela e aí vou ir retirando direto para água fria. Esses nhoques que vão ficar aqui, o que acontece? A gente pode polvilhar um pouquinho de maisena ali e acomoda eles para não ficarem pegando uma umidade fria do mármore, tá? Ó, então agora vamos levar isso pro cozimento. E aí chegou aqui, faz esse movimento assim, ó, como se fosse uma dancinha, tá? Quando o nhoque desceu, ele vai se cozinhar. Quando ele subiu, quer dizer que ele tá pronto, tá? Ó, vocês já vão acompanhar ali que ele vai subir, então ó, vocês me têm agora em duas câmeras. Uma vocês vão cuidar na panela e outra vocês vão cuidar na minha mão.
Posso ir colocando agora ali, conforme eu tô fazendo? Pode, já pode ir colocando. Ou você pode ir fazendo por remessas e retirando também, tá? Ó, vamos colocar esse aqui lá. Aqui. Dentro dessa água tem sal, tá? Então, sempre que vocês forem fazer o branqueamento, já façam uma água com sal. Vou dividir aqui. Ó, começou agora, subiu uma primeira bolinha ali de nhoque. Então, já as outras já vão subir junto também. Ó, subiu 1, 2, 3. Tá subindo. Então, antes de tirar, antes de colocar mais, o que eu vou fazer? Vou mostrar aqui agora pra vocês o meu bowl, tá? Com água fria. E aqui nós vamos colocar agora pedras de gelo. Então, é muito importante que essa água esteja bem gelada para interromper o processo de cozimento dessa panela, tá? E aí, eu vou colocar aqui pedrinhas, tá? Mas se você tiver, por exemplo, gelo, copinhos de gelo, né, que são maiores, você pode colocar o copinho de gelo que é maior. Não tem problema. O bom é que quando você coloca um copo, né, de gelo, você não precisa ficar trocando toda hora. Pronto. Agora traz aqui perto da panela. E aí nós vamos retirar esse aqui. Solta direto na água fria, tá? Olha. Tirei todos aqueles, já vou entrar com os novos. Vem aqui. E já solta aqui. Esses aqui, eles podem ficar aqui alguns minutinhos, não tem problema nenhum. E nós já vamos colocar num prato, pra vocês verem. O gelo fica. Esse processo de branqueamento, esse procedimento, vocês vão fazer com todos os nhoques, tá? Que vocês utilizarem exatamente essa mesma base. Ali. E aí eu vou deixar aqui do lado. Bom, vamos só finalizar o corte aqui dessa massa. Pra gente poder concluir aqui. Ali, eu acho que já vai começar a subir. O processo de branqueamento, ele é um processo bem rápido, tá? Ele é um processo que demora aí de 1 minuto a 2 minutos no máximo. Então, ele é rápido. Por que ele é rápido? Porque a batata em si, ela já está cozida, né? Só o que precisa finalizar o cozimento é o ovo, a farinha e o amido. Ó, ali já começou a subir mais. Espere sempre assim, subiu todos, você vai e tira, tá?
Não precisa ficar se preocupando em tirar cada um que sobe. E aqui agora eu tenho as pontinhas, tá? Ó, subiu, vou tirar. Foi, aqui tem mais um. Pronto. Aqui, já vou colocar outra remessa. Sempre façam esse movimento. Por quê, Lise? Porque assim não tem risco deles descerem grudados. Às vezes gruda um ou dois ali, e aí quando você vem aqui e já passa água em todos eles não grudam, tá? Então, entrou ali, enquanto que ele já tá lá, eu já vou tirar esse daqui. Isso porque a minha água tá bem gelada. Essa água que a gente coloca aqui, é normal que quando você faça muitos quilos, muitas quantidades, você tem que ir trocando ela, tá? E aí você vai trocando a cada passo, porque você não pode ficar com essa água morna ou quente. Finalizar aqui o meu último rolinho de massa. E já vou colocar ali dentro. Vocês viram como é simples o processo, como é leve, como é tranquilo, como ele pode ser prático, tá? O que acontece? Fazer nhoque por muitos anos, ele era tido como um vilão, digamos assim, da cozinha, né? Ah, porque eu não acerto, porque o meu nhoque desmancha, porque o meu nhoque fica muito pesado, com muito gosto de farinha. Mas, na verdade, a culpa não era sua, era apenas da receita ou da técnica que você estava deixando de usar. Porque quando nós utilizamos as medidas na quantidade certa, quando nós utilizamos uma técnica boa por trás, o processo é leve, o processo é gostoso, é tranquilo, sabe? E aí isso não é difícil, isso não é pesado, é prático, né? Ele rende, a receita elas rendem. Ó, subiu aqui já, terminando de subir os últimos, a gente já vai tirar. Tirando aqui. Tem alguns que estão terminando ainda de subir, ele ainda tá no meio da panela. Aqui tem mais um, dois. E acabou. Vou desligar aqui a minha panela. Vamos deixar esses dois aqui só. Um pouquinho. Gente, sabe que trabalhar com o nhoque ele é uma verdadeira tela em branco, né? Você pode usufruir dele de muitas maneiras. Você pode vender o seu nhoque só assim, só pronto. Você pode vender ele já com um molho. Você pode vender ele na marmitinha para a pessoa almoçar, né? Então, por exemplo, eu fiz aqui agora 30 porções de nhoques quentinhos. Então, você já pode mandar na hora do almoço para alguém. A pessoa pode ter congelado no freezer dela para levar para o trabalho, para comer lá no almoço ou para comer em uma janta. Um modo de preparo para o cliente preparar ele em casa é muito simples, é muito fácil. E os nossos clientes gostam do que é fácil e do que é simples. E principalmente porque ele pode ser muito saboroso, muito saboroso. Então aqui é um prato versátil, que aí acompanha, por exemplo, tanto quem tá de dieta, vamos supor assim, a pessoa tá de dieta, né? A pessoa vai comer o quê? Come nhoque de mandioca salsa, de batata baroa, come nhoque de batata doce, né? É leve. Eu tive uma cliente, essa eu vou compartilhar com vocês, que ela fez dieta para emagrecer e por 15 dias o médico dela receitou que ela comesse nhoque todos os dias na janta. Então, primeiro que ela tinha que comer só batatas, né, por 15 dias, e aí ele falou assim, a sua janta vai ser
nhoque por 15 dias. E aí, era muito, pra mim foi uma surpresa, porque eu ainda não tinha parado para ter esse olhar visionário nesse ponto, né? De que, poxa, eu posso atender o pessoal de academia, eu posso atender quem trabalha na academia, eu posso atender quem tá numa vida fitness, eu posso atender quem tá de dieta, porque o nhoque, ele atende essas pessoas. E ali, pra mim, assim, nossa, foi um piscar, assim, que me caiu uma ficha muito grande. Bom, eu quero dar exemplos aqui agora para vocês, práticos. Vamos falar um pouco de reais, de valores, de como que isso acontece, né? Então, por exemplo, aqui, um nhoque tradicional, simples de batata, o seu custo em média, né, o seu investimento em produtos para uma porção de 500 gramas, ele vai ser de R$6, tá? O seu valor de venda final lá dele vai ser de 20. Então, quer dizer que aqui você vai ter um lucro de R$14, tá? Então, a cada porção de 500 gramas que você vender, você tem um lucro de R$14. E isso é bom, Lizzy? Isso é maravilhoso, porque você está tendo 200% de lucro, né? Vamos pegar aí um outro exemplo? Nós trabalhamos com uma linha de nhoques recheados, tá? Aqui é um sucesso, que foi onde eu comecei, e eu vendia ele muito na Câmara, na Prefeitura, que eu levava nas caixas térmicas para vender lá. Então, o custo para uma produção de uma porção de 500 gramas é de R$7, tá? O meu lucro é de 23, ou seja, vendendo a R$30 uma porção de 500 gramas de um nhoque recheado, levíssimo, saborosíssimo, o meu lucro é de R$23 a cada 500 gramas. Ou seja, se eu vendo 1 quilo, eu vou ter um lucro aqui de R$46. Vocês têm ideia? Um lucro de R$46 a cada 1 quilo de nhoque vendido? Porque assim, por que eu tô falando isso? Uma pessoa, dificilmente ela chega para você e fala assim, não, eu quero só uma porção. Não, as pessoas normalmente elas já vêm pedindo 2 porções, 1 quilo, 1,5 quilo, 2, 3. Então, é fácil você vender e agregar 1 quilo a cada venda que você faça. E outro ponto, você sempre pode estar agregando com as vendas de molho, tá? Mas, Lizzy, como que é esse nhoque recheado? Conta aqui um pouquinho pra gente. Gente, o nhoque recheado, ele é uma receita, ela é uma descoberta, uma pérola rara que eu descobri. E aí, o que que acontece? Ele é leve. A receita rende demais. Os clientes adoram. O modo dele de preparo é prático, porque o cliente pega aquele nhoque, coloca no molho e coloca no forno e tá pronto. Não tem margem para o cliente errar na sua receita, tá? E é uma receita gostosa que para você fazer financeiramente ela rende demais. Então é uma receita que você faz uma receita, uma massa e ela vai te render 4 porções de 500 gramas, ou seja, você vai ter no final 2 quilos de nhoque para vender. Vocês têm ideia, a dimensão da rentabilidade, como é grande? Além de ser prático, além de ser uma receita muito gostosa de ser feita, né, para quem está fazendo, é muito mais gostosa ainda para quem está consumindo também. Bom, não adianta, tá, você saber fazer o nhoque perfeito. Não adianta você só saber fazer o nhoque perfeito. Você precisa saber muito além do que só uma receita. Você precisa aprender a não desperdiçar. Você precisa aprender a não desperdiçar os ingredientes, a escolher os melhores ingredientes, os segredos, as formas de vender, como montar as suas marmitas. Liz, eu quero vender congelado. Liz, eu quero vender com molho. Como que eu coloco já um nhoque congelado com molho? Como que o cliente prepara? Como que eu faço para fazer uma parceria? Como que eu faço para combinar o nhoque com o molho? Como que eu faço para combinar um nhoque com um recheio? Tá? E aqui nós vamos falar agora de 8 passos. 8 passos que vão te levar a faturar R$500 por semana com o nhoque. Isso, R$500, falando assim, bem baixinho, né? Porque quando eu vendi os meus nhoques lá na Câmara, na Prefeitura, me davam R$800 de venda e eu tinha R$500 de lucro. Então, eu tô sendo bem boazinha aqui com vocês, que vocês vão começar com 500. Aí vocês vão ir aumentando isso daí, porque é muito fácil, tá? E aí, o que você precisa então? Você vai precisar escolher insumos de uma boa qualidade, com preços compatíveis. Analisem sempre bem o valor dos tubérculos que vocês forem comprar, façam boas escolhas, tá? Tenham uma receita que funcione. Agora vocês têm já em mãos uma receita que funciona, que é prática, gostosa de ser feito. Vocês precisam aprender a precificar da maneira correta, porque eu já vi pessoas querendo vender o nhoque a R$10, 500 gramas.
só que a pessoa gastou 7, e aí qual é o lucro? Não faz sentido, tá? Vocês precisam ter clientes direcionados que vão pedir em quantidades, aqueles clientes que vão chegar para você e falar assim, Lise, eu quero 10 quilos de nhoque, Lise, eu quero 5 quilos de nhoque, aí você pensa, nossa, esse cliente arrasou no pedido, viu? Então vocês precisam ter clientes assim, vocês precisam fazer com que o seu cliente venda por você. Como que o meu cliente vai vender por mim, Lise? O seu nhoque vai ser tão bom, o seu nhoque vai ser tão perfeito que ele vai falar para as outras pessoas. Ele vai falar para os amigos, ele vai falar para os contatos que ele tem, ele vai falar para as pessoas da família, e é isso que faz o cliente vender por você e para você, tá? É você saber como você vai fazer o marketing do seu negócio, como que você vai fazer as suas ações de venda, como que você vai fazer, aonde você vai fazer uma ação de marketing, com quem que você vai falar. Você precisa perder o medo de vender. Vender não é ofensivo, vender não é machucar, vender é saber que você está oferecendo um produto que vai ajudar as outras pessoas. Porque as outras pessoas não sabem fazer o nhoque que você sabe fazer, as outras pessoas não sabem fazer o produto maravilhoso que você sabe fazer, tá? E aí você precisa aprender a surpreender o seu cliente. Tenham isso em mente sempre. Surpreender o cliente ainda sempre será a melhor via de todas as regras. E eu sei que isso aqui realmente é surpreender o cliente. Assim como eu tenho certeza que eu estou surpreendendo você em olhar todas essas possibilidades. Você já tinha parado para pensar em todas essas possibilidades? Olhem isso aqui. Tá? Olhem, deixa eu contar um segredo para vocês, isso não é uma massa recheada, isso é um nhoque recheado. Olhem esse aqui, ó, em formato de fagotine, e aí nós temos aqui uma combinação, gente, gigantesca de cores, de formatos, de recheios. Ó, esse é o nosso nhoque tradicional recheado, tá? As minhas bolinhas de ouro, os meus nhoques preferidos em toda a vida. Aqui é outro modelo de nhoque recheado. Tá? Eu tenho nhoques coloridos, tradicionais coloridos, então eu tenho aqui ó, em diversas cores, tá? Deixa eu juntar aqui até para vocês verem, ó, diversas cores, não é só uma cor. Tenho aqui nhoques super mimosos. Ai, gente, olha, é muito mimo para um nhoque só. Quem diria na sua vida, você parou e pensou assim, que uma criança poderia estar comendo um nhoque feito por você com um formato de fruta? Olhem isso. Olhem esse mimo, essa pera, esse limãozinho ou uma laranjinha. Olhem. Gente, isso aqui é surpreendente. Ah, olhem aqui. Essa eu vou ter que mostrar. Olhem aqui essas cenouras. Isso é nhoque. Tudo isso aqui é massa de nhoque. Olhe nesse formatinho de cenoura, tá? Que coisa mais mimosa. Agora, vocês conseguem entender o tamanho do universo que é esse mundo dos nhoques? Vocês conseguem entender o tamanho das possibilidades do que você pode fazer acontecer? E eu sei que parece muita informação para quem está começando, eu entendo isso, mas eu não quero que ninguém desista, nem que você, nem que ninguém desista. Eu quero pegar na sua mão e eu quero te mostrar todo esse passo a passo para você alcançar a sua sonhada liberdade financeira trabalhando da sua casa. E é por isso então que eu estou abrindo agora vagas para você entrar dentro da turma do Nhoque de Sucesso, que é um curso, mas que não é para todo mundo. Isso aqui não é para todo mundo, tá? Se você ainda acha que você precisa ter o dom de cozinhar para fazer um nhoque, se você acha, Lise, isso é impossível de ser feito. Se você está contente com a sua vida financeira atual, você não precisa fazer renda extra, não é para você. Se você acha que não está na sua hora de ter a sua liberdade financeira, se você deseja continuar trabalhando fora da sua casa, ganhando o mesmo do que você já ganha, independente do quanto você se esforce, independente do quanto você se dedique, se você está feliz com o valor da sua aposentadoria e acha que não precisa de nenhuma outra fonte de renda, e aqui eu estou sendo realista, você já realizou todos os seus sonhos e dinheiro para você não é um problema, então realmente esse curso não é para você. Agora, se você entendeu que você não precisa ter o dom de cozinhar para fazer tudo isso daqui,
Se você entendeu que esse curso ele tem um método, ele tem todas as aulas direcionadas, esse curso é para você que quer começar, mas que você ainda não sabe como administrar o seu tempo para dar conta de tudo. Você quer diferenciar, gente, se você quer diferenciar os seus nhoques, mais diferença do que tem aqui, tá? Se você não quer mais desperdiçar seu tempo, seus ingredientes, se você quer se sentir importante financeiramente dentro de casa, sim, tá? Esse curso é para você. Se você quer aprender a cozinhar, se você quer aprender a cozinhar, fazer nhoques para quem você ama. Já imaginou você poder fazer nhoques mimosos assim? Vamos supor que você é uma avó e você gostaria de agradar os seus netos, fazendo um nhoque assim todo lindinho, todo mimoso. Ah, gente, não dá isso. Já imaginou oferecendo isso então para quem é de escola, para quem trabalha com criança, ou para quem quer uma comida mais leve, uma comida gostosa, saborosa no final de semana? Então, se você está disposto a aprender sobre empreendedorismo e a transformar sua venda de nhoques em um negócio de sucesso, se você decidiu que está na hora de conquistar a sua independência financeira e realizar seus sonhos, pois bem, esse curso é para você. Ele é um curso 100% online, onde as aulas ficam gravadas e você assiste elas no seu tempo. Cada aula tem durações curtas, onde você pode entrar, assistir, já colocar em prática. Você tem todo o meu acompanhamento. E no Nhoque de Sucesso, você vai aprender a escolher o melhor tipo de nhoque para você trabalhar, porque agora vocês viram que existe uma variedade infinita. Você vai aprender a diferenciar o seu produto, você vai diferenciar os recheios, as técnicas de coloração, as modelagens, as dobras, tá? Você vai refinar as suas técnicas, você vai refinar técnicas de congelamento, de embalagem, harmonização de nhoques e molhos. Liz, eu quero fazer um delivery, eu quero fazer marmitas, eu quero vender congelado, eu quero vender fresco. Tudo isso você vai redefinir nas suas técnicas. Você vai aprender a vender o seu nhoque de verdade, você vai aprender a vender. Para começar, né? Como que você vai oferecer? Que mensagem que você vai mandar para as pessoas, né? As artes que você vai oferecer, que você vai divulgar lá nas suas redes sociais ou mandar no WhatsApp uma foto bem bonita de um prato bonito de nhoque. E aí você vai escrever um texto que já está pronto para você. Pensem comigo, você poder entrar dentro de um curso onde lá dentro já tem tudo pronto, até o que você vai mandar escrito para a pessoa no conversa, o que você vai mandar escrito no Instagram, o que você vai mandar escrito no WhatsApp, o que você vai mandar escrito para fazer uma parceria, já tem tudo pronto. Vocês vão aprender a trabalhar com os canais de divulgação, com estratégias de vendas e buscar parcerias. E claro que, né, eu não poderia ser diferente em falar assim, o seu acesso vai ser curtinho. Não, aqui comigo a gente entra e fica junto por 2 anos. São 2 anos que você vai ter acesso a tudo que entrar de novidade, todas as aulas novas, todas as atualizações, tudo que for sendo desenvolvido no decorrer dos 2 anos, vocês vão continuar tendo acesso. As aulas são práticas, teremos aulas ao vivo exclusivas para os alunos do Nhoques, aulas temáticas para vocês trabalharem em cada data comemorativa, tá? Vocês têm a plataforma onde vocês podem tirar dúvidas e vocês têm acesso a uma comunidade num grupo de WhatsApp formado exclusivamente pelos alunos do Nhoque de Sucesso. E olha, para você que está aqui, que ficou comigo até o final, que valorizou o nosso tempo juntos, que você aprendeu uma receita, eu quero te presentear com alguns bônus maravilhosos, porque eu tenho certeza que você é uma pessoa que merece ser tratado com carinho. Então já vou te começar te presenteando com algumas coisas. Dentro do Nhoque de Sucesso, você vai ter alguns bônus, como por exemplo, um workshop de venda todo santo dia, que é uma aula onde nós conversamos para montar uma estrutura. Lá nessa aula você assiste o que você pode fazer para vender todos os dias. Nós temos um mini curso de precificação na ponta do lápis, porque é terrível você vender produtos maravilhosos como esse a um valor bem menos do que eles são justos que sejam vendidos. Nós temos um módulo de receitas de molhos em vídeos, ou seja, você vai aprender todos esses nhoques e você vai aprender todos os possíveis molhos que você também pode oferecer para os seus clientes. E você também vai ter, claro, materiais escritos, tá? Vocês vão ter
um PDF com todas as receitas, tudo bem anotado, tudo bem descrito para que vocês possam ter fácil acesso. Vamos continuar ainda com um bônus, com presentes. Vocês vão ter acesso a um workshop fotográfico. Que para quê, Lise? Para vocês aprenderem a tirar fotos boas, fotos legais, fotos práticas, para mostrar para os seus clientes a sua capacidade e todos os seus produtos. Nós temos um desafio de implementação, onde as mensagens estão prontas para você entrar em contato com as pessoas. Então assim, Lise, eu quero mandar uma mensagem no WhatsApp falando que hoje eu vou ter nhoque. Então você vai lá nesse material, você vai escolher qual mensagem já está escrita para você só encaminhar para as pessoas. Lise, eu quero mandar mensagem para uma influencer aqui da minha cidade porque ela tem filhos e ela vai adorar receber esses nhoques temáticos de frutas, de verduras coloridos. Como que eu posso falar com ela? Você vai lá nesse material e vai ter já um conteúdo, um texto escrito prontinho para você mandar para essas pessoas. E mais, para finalizar todos esses bônus incríveis, você vai ter uma aula exclusiva de planejamento estratégico, para você saber como conduzir todos os meses do seu ano, para você planejar o seu negócio e já sair aí muito bem estruturada, sem dúvidas, de como que você pode fazer o seu negócio acontecer de uma maneira inteligente. Bom, valores e condições. Quero colocar aqui agora para vocês algo único e exclusivo. Tá? Prestem atenção. Da seguinte maneira, de 597, o valor será de R$ 247, ou seja, nesse momento eu estou aqui oferecendo para você e lhe dando mais do que todos os bônus, é um super desconto de R$ 300. E aí, claro que você tem todas as seguranças na sua forma de pagamento e você pode pagar de diferentes formas, que são cartão de crédito em até 12 vezes, você pode utilizar 2 cartões diferentes, você pode utilizar o boleto à vista e claro que essa eu tive que pedir e conquistar para vocês. Boleto parcelado, então vocês vão ter acesso ao boleto parcelado em 2 vezes. Lise, como é que funciona o boleto parcelado? Você vai gerar o boleto, o primeiro boleto vai sair num valor de R$ 123,50. Você vai pagar esse boleto e aí a plataforma vai liberar para você esse conteúdo em até 48 horas, tá bom? No mês que vem, você vai então ter o seu segundo boleto de R$ 123,50 para fazer o pagamento. Mas aqui eu quero ressaltar para você que com todas as aulas, com todas as técnicas que tem ali dentro e com todos esses nhoques maravilhosos, você tenha certeza que na primeira semana todo esse seu investimento já estará pago. Porque eu garanto para vocês que esses nhoques se vendem e fazem a sua história acontecer, como já fizeram uma história de muitos outros alunos acontecerem, tá bom? Bom, e aí agora eu tenho uma pergunta para te fazer, quero falar realmente com você e você seja sincero. Qual é o cenário que você deseja viver? O que você busca viver? Você quer decidir entrar pelo nhoque de sucesso e conquistar o meu acompanhamento, acessar todas as minhas receitas, todas as minhas técnicas, sejam nhoques coloridos, recheados, temáticos. Você quer estar em uma comunidade onde todas as pessoas têm o mesmo objetivo que você, onde os nossos alunos conversam entre si, trocam receitas, trocam conteúdos, trocam ideias, tá? Aonde vocês se sentem abraçados, onde vocês se sentem acompanhados sobre tudo o que há de mais inovador no universo dos nhoques. E aí, para você alavancar esse seu negócio e viver dos seus nhoques, então, gente, eu ia até tomar uma água, mas eu lembrei que a minha água já acabou aqui, né? Então, gente, eu vou só respirar aqui. Caso você não entrar nessa turma, o que vai acontecer? Os resultados não vão acontecer. É simples. Tá? Você vai continuar de onde você está, você vai ter os mesmos problemas que você já tem hoje, você vai continuar se sentindo perdido, continuar investindo e não tendo retorno, continuar procurando receitas pela internet que vão dar errado ou vão dar certo e você não sabe para onde vai e de onde vem. Você vai continuar se sentindo frustrado e aí eu só quero ressaltar que você pode realizar os seus sonhos. Você pode ter uma pessoa do seu lado para viver, para trabalhar, para falar e fazer acontecer todo esse objetivo de fazer nhoques, de vender nhoques diferenciados, de ter qualidade, que eles tenham
sabor, que eles sejam aveludados, que eles não se desmanchem, que eles não tenham gosto de farinha. E aí, para você adquirir, então, todo esse curso completo e se tornar minha companheira, o meu companheiro pelos próximos 2 anos, basta você acessar o link que está aqui abaixo na descrição, entrar na página e aí, então, fazer a sua melhor opção de vida. É mudar. É incrível, gente, mas eu vou falar assim para vocês que eu mudei de vida quando eu comecei com os nhoques. E eu não me arrependo nenhum dia de ter começado. Então, na verdade, ao você clicar nesse link, saiba que você está entrando numa mudança de vida que vai acontecer com você. E agora você tem 3 opções. Simples, básico e direto. Para e respira que você só tem 3 opções nesse momento, tá bom? Você pode desistir de fazer nhoques. Você pode seguir sozinho pelo seu caminho, fazendo suas buscas e pesquisas. Ou você pode, então, seguir um método e um passo a passo já comprovado que está aqui na frente de vocês, tá? E aí ter muito mais segurança e ter a minha companhia pelos próximos 2 anos. Então, eu quero reforçar aqui, te fazer um convite olhando no fundo dos seus olhos. Vem comigo para fazer parte do Nhoque de Sucesso e fazer da sua vida uma vida próspera financeiramente através dos nhoques maravilhosos que você vai aprender lá dentro.